Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre um livro que eu tava muito curiosa pra ler, assim, há muito tempo. Eu tava já com ele na minha lista de leituras, sabe, pra ontem, faz muito tempo. E graças ao autor Edmar Trigueiro, eu consegui ler História do Universo. Se tem uma coisa que durante a minha vida eu sempre busquei fazer, é ir atrás de entender melhor alguns assuntos que eu tenho curiosidade, que eu tenho interesse. E se tem alguma coisa que ao longo da minha vida eu fui desenvolvendo interesses pelas séries que eu assistia, pelos livros que eu lia, pelos filmes que eu assistia e também pelas pessoas que eu conhecia ao longo da minha vida, com quem eu conversava, é o campo da cosmologia, sabe? Assuntos que estão mais relacionados ao universo, à imensidão do espaço, como as coisas funcionam. E quando eu vi, quando eu descobri a História do Universo, eu já olhei assim e falei, não, esse livro aí é um livro que eu vou precisar ler em algum momento da minha vida. Então a autora Edmar Trigueiro me proporcionou essa possibilidade, fechando esse público comigo e me enviando esse livro pra eu poder ler. E, gente, é um livro maravilhoso. Só que, assim, pro livro ser maravilhoso, o autor primeiro precisa ser muito maravilhoso também. E é o caso do Edmar Trigueiro. O Edmar que é de Fortaleza e a carreira dele, toda a vida profissional dele é no direito. Ele, sabe, tem toda uma carreira fixa, sólida em cima da área do direito. Porém, ele é uma pessoa muito curiosa, uma pessoa que, sabe, busca entender mais, pesquisar mais daquilo que ele tem interesse, daquilo que instiga ele, sabe? E a ciência foi esse campo, então, que deixou ele sempre muito instigado e fez com que ele pesquisasse mais e, inclusive, então, aqui escrevesse livros a respeito, porque a História do Universo não é o único livro que ele publicou, ele também publicou aqui História da Vida, que ele me mandou até um marcadorzinho aqui do livro, e também tem História do Homem, se eu não me engano. Esses livros são todos de cunho científico, com muita pesquisa, que ele inclusive deixa pra gente aqui no final, na biografia do livro, toda, sabe, toda fonte que ele usou de pesquisa, e que não foram poucas, pra poder, sabe, escrever esse livro e ter ainda mais propriedade pra conversar com a gente sobre o assunto. E ele inclusive também vai deixando notas de rodapé em alguns momentos do livro, quando é pra explicar alguma fonte, de onde ele tirou, quem é o autor, sabe, o que o autor escreveu. Então ele deixa essas notinhas de rodapé super explicativas pra gente ao longo da leitura. Agora, do que se trata a História do Universo? É meio autoexplicativo o título, mas o livro vai contar pra gente mais sobre a natureza do universo em que a gente vive, de forma super didática, super simples e que não tem assim como você se perder. O autor começa o livro com uma introdução, explicando um pouco melhor sobre o que vai se tratar o livro, explicando um pouco sobre o objetivo dele com esse livro, o que ele quer que o leitor absorva dessa história e o método que ele usou pra isso. Porque se tem uma coisa de muito positiva nesse livro, é que ele é um livro pra leigo. Você não precisa ser um cientista, não precisa ter estudado física, você não precisa, sabe, nada disso pra entender o que ele tá passando aqui pra gente. E ele começa desde o pontinho mínimo, sabe, do menor elemento da tabela periódica até a imensidão do universo, explicando como que isso funciona, como que essas coisas funcionam e como o universo tá todo ali em harmonia. E pra explicar sobre como essas coisas funcionam, ele explica também como elas foram descobertas e fala também sobre os cientistas, sabe, os principais cientistas que foram fundamentais nessas descobertas para que a gente hoje tivesse o conhecimento que a gente tem. Então ele vai contar pra gente sobre descobertas desde muito antes de Cristo, sabe, de descobertas que antes eram só especulações até a consolidação delas, sabe, como as coisas começaram a se realmente fixar enquanto verdades ali já na Idade Média, com alguns cientistas muito famosos como Galileu Galilei, sobre como a sociedade em si da época não facilitava em nada para essas descobertas científicas, mas mesmo assim, sabe, a ciência conseguiu prevalecer a isso. E conto também sobre como os autores mais, assim, digamos, contemporâneos e mais recentes a nós, assim, continuaram com esse trabalho de pesquisa, continuaram com, sabe, essa sede de perguntas sobre de onde a gente veio, sobre o universo, sobre do que as coisas são feitas e sobre como elas funcionam. Então a gente também, além de conhecer sobre os elementos, sobre o funcionamento natural das coisas, a gente também vai descobrir como, sabe, entender como essas coisas foram descobertas. E é muito interessante, porque assim, o autor fala aqui sobre coisas que eu já vi na minha escola, sabe, que eu vi no meu ensino médio, que eu vi na época de vestibular, sobre átomos, funcionamento de átomos, como que os átomos são compostos, como que eles fazem suas ligações. Isso é coisa que a gente já vai vendo, sabe, desde a escola. Porém, tem assuntos mais aprofundados, assim, que a gente não vê na escola, porque não dá tempo, porque não julgam necessário, mas que deixam, sabe, todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do livro extremamente mais enriquecedor. E, sério, eu amei, sabe, ter descoberto essas coisas enquanto eu fazia essa leitura. Tem um assunto que me deixa muito instigado especialmente, que são dois, na verdade, né? A teoria das cordas
do Einstein, e a teoria da relatividade. A teoria da relatividade eu já meio que entendia mais ou menos, sabe, como que funciona, mas aqui no livro o autor explica muito melhor como é o funcionamento disso. E também tem a teoria das cordas, que assim, pra mim eu tava entendendo uma coisa muito diferente antes, enquanto eu pesquisava, e que o autor meio que esclareceu super isso pra mim. Um outro assunto que eu também, sabe, fiquei muito me questionando depois que eu assisti a série Cosmos, que tá na Netflix, você precisa assistir, é maravilhoso. Lá naquela série tem um episódio que fala sobre a descoberta de Newton, que é sobre o espectro de luz que alguns elementos emitem quando os seus átomos estão ali mudando, sabe, de camada pra camada. Eles acabam emitindo uma frequência que é possível ser vista, sabe, ela é luminosa. E na série isso é muito visivelmente mostrado, mas eu não tinha entendido 100% como que é o funcionamento daquilo. E o autor traz isso pro livro de forma muito didática, de forma que assim, sabe, eu li, bati o olho assim e já consegui entender como que funciona. E também, claro, né, o fato de eu já ter assistido antes a série facilitou muito nesse sentido, sabe, facilitou muito que eu pudesse entender o que ele estava explicando aqui no livro. Então assim, é uma leitura muito enriquecedora, sabe? Eu me senti ainda mais empolgada em buscar conhecer outras coisas, de ir mais atrás sobre esses assuntos e nunca parar, sabe? De ler e de perguntar e de me questionar e de me interessar sobre como se dá o universo, sabe? Como é o funcionamento de tudo isso. E em algum momento aqui, já mais pro final do livro, ele vai explicar pra gente como que se deu essa teoria do Big Bang. Quando que ela surgiu, como que no começo ela era assim, sabe? Super falha, tinha ali suas controvérsias. Como o próprio Einstein esteve presente ali, sabe, nos estudos e refutando algumas ideias do espaço estar se expandindo e também acrescentando mais um pouco, mas enfim. Como no começo ali dessa teoria as coisas não eram tão certas, não eram tão assertivas, e como que ao longo do tempo as pessoas, sabe, os cientistas conseguiram, sabe, ir descobrindo mais e levantando mais hipóteses e comprovando essas hipóteses com alguns estudos e experimentos. E é muito interessante, gente. Eu acho isso aqui super enriquecedor. E eu acho que quem tem interesse sobre o assunto precisa muito fazer essa leitura. E mesmo quem não tem interesse sobre o assunto, eu acho que você precisa muito fazer essa leitura pra você entender melhor o mundo que você vive, você entender melhor como que as coisas funcionam e você entender que a sua vida, os seus problemas são uma coisa assim, ó, muito pequenininha dentro da imensidão do universo. Então, sabe, chega a deixar a gente abismado o quão minusculinho é um átomo, quão minusculinho, sabe, é uma partículazinha lá dentro que compõe o átomo, é tudo tão pequeno e ao mesmo tempo tem sabe, um universo que tem trilhões de zilhões de quadrilhões de quilômetros, enfim, que não dá nem pra ser dimensionado, e que a própria galáxia que você vive, assim, é tão grande que você não consegue nem pensar, sabe, você não consegue nem imaginar aquele tamanho, porque você nunca viu uma coisa tão grande. Então assim, ai gente, é mind-blowing. Sério, esse livro vai explodir sua cabeça. Ele é muito curtinho, tem só 160 páginas, 163 páginas se você for excluir a biografia aqui que ele usou. E assim, você lê super rápido, porque você não consegue se perder e cada coisa que você lê te deixa mais intrigado e com vontade de saber o que ele vai explicar em seguida. Sério, eu juro pra você que você não vai se perder fazendo essa leitura. Se você sentar e ler com atenção, eu juro que você não se perde. Vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pra compra desse livro. Faz esse esforcinho, sabe? Compra esse livro, faz o esforcinho de ler, que é mínimo, sabe? Você não vai perder semanas fazendo essa leitura. Você lê super rapidinho, porque, sério, assim, ele vai dando um assunto e você já tá ansioso, curioso pra poder ver como que isso vai se desenrolar, sabe? Como que ele vai terminar de explicar esse assunto. É sensacional e é uma leitura, assim, sabe? Que eu indico pra todo mundo. Então faz isso, compra o livro, faz a leitura e depois vem me contar o que você achou da experiência de leitura desse livro aqui. E é isso, gente. Então se você gostou do vídeo, deixa seu curtir, que ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreve se você for novo. E não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do livro, se você ficou empolgado pra ler ou se você já leu, que eu vou amar conversar sobre esse assunto com vocês. Então é isso, gente. Se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.